Shalom, então, a você que nos acompanha. Professor Mateus aqui desde Belo Horizonte, na congregação Har Zion, pedindo para que você se inscreva no canal do Ensinando Sião, porque tem vídeos novos todas as semanas. E este vídeo, essa ministração, é uma celebração de gratidão ao Eterno. Nós estamos estudando a última porção do livro de Bereshit, de Gênesis, que é uma porção extremamente profética e escatológica, e por isso eu escolhi esse tema para ministrar, baseado nessa porção. Qual porção é? Dê uma olhada aqui na tela comigo. Porção Vayeri, finalzinho de Gênesis, Gênesis 47, 28 a 50, 26, que são as bênçãos de Jacó para José, seus netos e seus filhos. E o título desse estudo é A Revelação dos Últimos Dias. A Revelação dos Últimos Dias. Meus irmãos, eu quero iniciar dizendo que a Torá, a palavra de Deus, e quando eu digo Torá, eu não me refiro apenas ao Pentateuco. Eu me refiro a toda, não só a Bíblia hebraica, mas hoje, como judeu discípulo de Yeshua, eu já incluo também os escritos da Brit Hadashah do Novo Testamento. Porque Torá é um compêndio só. É um compêndio só. Então a Bíblia é um livro profético. Não é só Apocalipse que fala de profecia de final dos tempos. Não é só Daniel. Não é só Isaías. Toda a Bíblia, especialmente a Torá, especialmente os 5 primeiros livros, são livros altamente proféticos e que nos dão uma luz para que você interprete o final dos tempos da maneira correta. E não é o Mateus que está dizendo isso em 2026, que está sendo gravado esse estúdio, mas os rabinos da antiguidade há milhares de anos já têm essa percepção, já têm esta visão, que a palavra do Eterno, codificado ali naquelas letras, naquele texto hebraico de mais de 3.000 anos de idade, ali estão o quê? Profecias. Ali estão dicas para que você entenda o contexto no qual você está vivendo e saiba se posicionar, saiba analisar as épocas. Porque isso é fundamental. Talvez você não consiga, e provavelmente não irá conseguir, determinar dias, ou determinar a época do dia do Eterno, mas o dia, né, do Eterno, a data, mas a época você tem que saber. E a Torá nos ensina a discernir esta época. Preste atenção então que eu vou citar aqui alguns ditos dos nossos sábios. E o primeiro é lá do Talmud, o Tratado Sanhedrin. Eu sempre cito aqui esse tratado, especialmente esta página 97 a 99, são páginas que eu cito muito porque o tratado fala, os rabinos discutem sobre o Messias, né? Os dias da vinda do Messias. Então, no Tratado Sanhedrin, 99, a página A, do lado A, nós temos o rabino Ben Abba, que disse em nome do rabino Yohanan, eles disseram, olha, ele disse, todos os profetas profetizaram apontando para os dias do Messias. E é claro que nós incluímos aqui Moisés. Não é só os profetas, os que você conhece, né? Os 12. Não, nós temos Moisés como profeta. Então Moisés profetizou sobre os dias do Messias. Moisés, que eu digo, não é a pessoa só de Moisés, mas os escritos de Moisés falam sobre os dias do Messias. E olha, a Torá então ela é profética e ela nos revela os princípios divinos para você interpretar os tempos, e ela nos revela a natureza de Deus. Não tem como você descobrir quem é Deus, a não ser de acordo com, analisando o relacionamento dele com o povo de Israel, porque Deus se revela, olha, quando Deus se revela lá para Moisés, ele diz para Moisés, olha, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e dessa forma eu serei conhecido eternamente. Então, a característica principal desse Deus, o caráter desse Deus, está intimamente ligado com quem? Com Abraão, Isaque e Jacó. E Abraão, Isaque e Jacó é uma simbologia do povo judeu. Então, Deus se revela ao mundo através do seu relacionamento com os judeus, com o povo de Israel. Ah, Mateus, mas é só juízo, é só punição. Não é não. Não é não, pelo contrário. Pelo contrário. Você tem exemplos de graça, de misericórdia, de amor, de perdão. Então, analisando Deus e o seu relacionamento com Israel, você consegue conhecer um pouco mais desse Deus. E conhecer sobre Yeshua. Não tem como conhecer sobre o Messias Yeshua sem os escritos de Moisés. É o que eu vou mostrar para você agora. Olha ali. O próprio Messias Yeshua disse a alguns religiosos que estavam ali um pouco questionando a sua autoridade, ele diz, olha, João capítulo 5, se vocês acreditassem em Moisés,
Moisés aqui simbolizando os escritos de Moisés, a Torá. Vocês também creriam em mim, porque Moisés escreveu a meu? Lá em Deuteronômio 18, tem lá uma profecia que Moisés fala, eis que vos enviarei um profeta semelhante a mim. Não é só lá não, meu irmão. Quase todo capítulo dos 5 livros da Bíblia tem menções do Messias. É maravilhoso. E é com esses olhos que você precisa enxergar a palavra de Deus. O Messias é revelado nos escritos de Moisés. E cabe a nós descobrirmos ele lá. Essa é a nossa missão. Enxergarmos com esses olhos, essa preocupação que os rabinos tinham. Todos os profetas profetizaram a respeito do Messias. Então, essa tem que ser o nosso objetivo. Quando você estuda a Torá não é uma narrativa. Mateus, eu vou estudar aqui o Antigo Testamento, que eu quero aprender um pouco da história de Israel. Sim, você vai aprender sobre a história de Israel. Mas a Torá é muito mais que narrativa histórica. A Torá é revelação. A Torá é profecia. A Torá é poesia. A Torá gente, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Tanto é que Davi escreve no Salmo 119, verso 142, a tua lei é a verdade. A tua lei é a verdade. A tua justiça, a justiça eterna, a tua lei é a verdade. Então você não pode dividir a verdade, relativizar a verdade. A verdade, ela é testada e ela é confirmada. E a lei de Deus é a verdade. Então, olha, como é que vocês podem crer em mim, nas minhas palavras, se você não acredita na Torá? É isso que Yeshua está falando. Aí você já tem uma bomba homilética. Por quê? Porque se Yeshua está falando um princípio, é que ele está estabelecendo um princípio. Quem não crê na validade dos escritos de Moisés, da Torá, não pode em plenitude crer em mim. Porque ele anuncia, ele me contextualiza. Tanto é que os primeiros discípulos, quando descobriam que Yeshua era o Messias, eles diziam o quê? Achamos aquele a quem Moisés escreveu. Então, Moisés ainda é a referência para você saber se Yeshua é ou não o Messias. Se ele tiver feito ou dito algo contra Moisés, eu sou o primeiro a rejeitá-lo aqui publicamente diante de vocês. Qualquer coisa, se Yeshua fez ou disse ou ensinou, qualquer coisa contra Moisés, ele está contradizendo a si mesmo, e eu sou o primeiro a revogar o título dele de Messias. Mas até hoje, eu não encontrei nada. Pelo contrário, eu vejo ele como o Redentor muito maior que Moisés, um mediador muito maior do que Moisés foi. Eu vejo ele cumprindo não só as promessas dadas a Moisés, mas a Abraão, a Isaac, Jacó, aos profetas de Israel. Ele é a completude, ele completa, ele torna plena a missão de Israel. Ele é o maior representante de Israel. Então é isso que tem feito, que eu tenho descoberto até os dias de hoje. Até hoje ele não me decepcionou. Ele é o Messias. E você vai ver um pouquinho disso aqui hoje também. Olha, mas vamos lá. As últimas palavras de Jacó, lá no Gênesis 49, lá no 48 ele começa a abençoar José, ele abençoa Efraim e Manassés, que eu já falei aqui um estudo. Se você quiser saber mais sobre a bênção que ele dá para Efraim, você vai pesquisar lá. Efraim e a bênção dos gentios. Mateus Andona. Aí você vai ver o estudo que eu dei só sobre Gênesis 48. Que é fantástico, é fantástico. Mas hoje nós vamos falar sobre o Gênesis 49, que é a bênção que ele dá para os filhos, especialmente para Judá. Então vem cá, as últimas palavras de Jacó para os seus filhos, ele estava prestes a morrer lá no Egito, representam uma das profecias mais importantes sobre a vinda do Messias. E a restauração de todas as coisas, que a gente chama em hebraico de Tikkun Olam, é quando vai ter a restauração de tudo. Olha aí, Gênesis 49, 1. Depois, chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos Acharit Hayamim. Diga, Acharit Hayamim, últimos dias. Então, ele já abre a bênção, avisando os filhos que o que sairia da boca dele não era apenas restrito àquela época, mas restrito aos últimos dias.
E quer saber? Nós já estamos vivendo nesses dias. A época dos últimos é agora. Já entrou. Nós já entramos nesses últimos. Isso eu tenho certeza, porque eu sei identificar a época. Eu posso não saber o dia, mas a época eu sei. Eu sei que já há um Estado de Israel. Eu sei que já há o quê? Quase 10 milhões de judeus retornados. E ainda tem mais 13 milhões para voltar. Então eu sei que a época é essa e eu sei que já entramos nos últimos dias. Então vamos saber mais a respeito da vinda e do retorno de Yeshua, através da bênção de Jacó para os seus filhos. Olha só, últimos dias, olha a quantidade de vezes na Bíblia que nós encontramos essa expressão últimos dias. Olha, eu citei apenas algumas, tá? Isaías 2:2, nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será elevado sobre todos os outros montes, e para lá fluirão os povos e dirão, vinde, subamos ao monte da casa do Senhor, para que andemos nas suas veredas e aprendamos os seus caminhos, pois de Sião sairá a Torá e a palavra de Deus de Jerusalém. Então, os gentios vão falar isso quando? Nos últimos dias. Jeremias 23:20, nos últimos dias, está falando do rebento, do rebento de Judá, de Davi, né? Que vai ser chamado o quê? Adonai Tzidkenu, Senhor nossa justiça. Que é um título divino, não é um título de um mero mortal. Ô gente, tem Jeremias 30:24, Ezequiel 38, Oséias 3, últimos dias. Daniel, usa, né, Miqueias e Atos. Pedro, quando está lá explicando o que estava acontecendo com os discípulos de Yeshua, ele cita quem? Joel. Ele cita Joel capítulo 2 e diz o quê? Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vai ser o quê? Os velhos vão ter visões, os jovens vão profetizar, né? E sobre todos derramarei o meu espírito. E todo aquele que clamar pelo nome do Eterno será salvo. Então, Pedro faz, não é o cumprimento factual dessa profecia, mas já era uma aplicabilidade. Ele já aplicou a profecia de Joel naqueles dias lá, em Atos capítulo 2. Então, as profecias, meus irmãos, e eu tenho muita dificuldade no meio acadêmico, confesso para você, eu não nasci para ser acadêmico. Porque uma das matérias que eu fiz, e com judeus messiânicos, é hermenêutica. Então, você fazer aula de hermenêutica é complicado por quê? Você tem certas regras interpretativas para evitar que você saia muito fora do contexto original, mas quão maiores são as regras, mais preso você fica. Então, se você às vezes aplica aquela profecia para uma outra coisa que o professor ali nunca viu na vida, ele vai falar, não, essa interpretação sua está errada. Você não pode falar isso. Mas como assim? Para Pedro, por exemplo, o que estava acontecendo ali em Atos 2, que o povo falou que os discípulos estavam embriagados, Pedro tirou na hora, e antes do tempo, Joel 2 não se cumpriu ainda. Ele pegou aquilo ali e aplicou um cumprimento parcial, e valeu. E nós vamos fazer isso aqui hoje. Porque a aplicabilidade profética ela é muito rica. Você não pode usar para contradizer a própria Bíblia, né? Isso aí é a preocupação dos professores, eu admito. O sujeito não pode interpretar uma passagem bíblica e a interpretação dele ferir a própria Bíblia. Não pode. Aí está errado. Mas a aplicabilidade é muito rica. Tá? Então, olha só. Então, Jacó inaugura essa linguagem profética de últimos dias. Ele é o primeiro que começa a falar sobre essa coisa de últimos dias. É importante a gente saber disso. E aí eu vou citar aqui a bênção que ele dá para Judá. Judá, meu irmão, preste atenção. Há uma promessa especial sobre Judá. E nós vamos lê-la aqui. Gênesis 49:10. O cetro, a autoridade real, eles falam de autoridade régia, né? Autoridade real, não se arredará de Judá. Não está falando só da pessoa de Judá, mas da sua tribo. Nem o bastão de entre os seus pés, mais um símbolo de autoridade. Até que venha Shilo. O que é Shilo? Shilo, todos os rabinos concordam que é um dos títulos do Messias, do Mashiach. Até que venha Shilo. Então Shilo é a concretização dessa missão de Judá de dar o rei ao mundo, de tornar vir o rei ao mundo.
E a ele, esse Messias, descendente de Judá, o que acontecerá? A ele obedecerão os povos. Então vai ser um reinado que não vai se restringir a Judá nem a Israel. Vai ser universal. Vai vir de Judá aquele que será rei, não só sobre Israel, mas sobre todos os povos. Ele, atenção, ele, esse Shilo, esse Messias, vai amarrar o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta à vide mais excelente, mais vigorosa. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Isso aqui é tesouro. Porque se Jacó estava cheio do Espírito Santo e falou essas palavras, não são palavras aleatórias, não são símbolos poéticos, são amostras daquilo que está por vir. São amostras em código, em parábola. Ei, hoje à noite nós vamos falar sobre isso. São imagens em parábola daquilo que está por vir. Então eu vou tentar. E quem sou eu para poder desvendar toda a riqueza dessa profecia? Mas eu vou tentar mostrar para vocês aquilo que para mim chamou mais atenção. E é claro que eu também faço uso dos comentários rabínicos. Eu uso com muita moderação, meu irmão. Porque Deus mesmo cegou o entendimento de muitos dos nossos líderes, até hoje. Então eu sei que muito daquilo que eles escreveram, principalmente depois de Yeshua, pode ter sido com um viés de falar contra Yeshua. Porque os cristãos estavam perseguindo o povo judeu, os cristãos afirmavam que eles eram o novo Israel, os cristãos da Europa afirmavam que a lei de Deus já não valia mais, que o Shabat já foi substituído pelo domingo. Então, isso gera no judeu uma reação, uma contra-reação. Então, muitos escreveram, sim, coisas para afastar a possibilidade desse Jesus aí, que proibiu Moisés, que proibiu o Shabat, que anulou a eleição de Israel, desse sujeito ser o nosso Messias. Mas muitas coisas que os rabinos escreveram, eles entenderam esses aspectos proféticos. Então eu faço uso sim com moderação. Não é canônico, eu não vejo aquilo como imutável. Não, tem coisa que eu não concordo. Né? Com a Bíblia não existe isso. Com a Bíblia é a palavra do Eterno. O Eterno esteve por trás da canonização. Agora, comentário rabínico não. Comentário rabínico é tradição. Ele soma, ele me ajuda. E nem todo comentário rabínico é benéfico. Tem uns que eu sei, vejo a origem e falo, não, isso aqui eu sei que não está de acordo. Mas olha só. Ele vai amarrar o seu jumentinho à vide e o filho da jumenta à videira mais preparada, vamos dizer assim. Olha, fazendo um pouquinho de estudo, nós vamos ver que na Mishnah, que é uma compilação da lei oral judaica, há vários rabinos que escreveram tentando interpretar essa profecia de Jacó, porque viram que ali há algo além do simbolismo. E houve esse rabino, o rabino Eliezer ben Hyrcanus, ele é do século II. Depois esse trabalho dele foi editado no século VIII, século IX, mas ele primeiro escreveu esse comentário dele sobre a Torá no século II. Esse rabino ben Hyrcanus, ele escreveu alguns capítulos, então por isso que esse comentário chama Pirkei de Rabi Eliezer. Pirkei quer dizer capítulos. Então, nos capítulos que ele escreveu, o rabino Eliezer ben Hyrcanus, lá no século II, né, depois de Yeshua, ele explica o seguinte, olha que coisa fantástica, pessoal. Gente, por isso que Paulo falou, qual que é a importância do judeu? Qual que é a importância da circuncisão? Romanos 3, ele mesmo responde, muitas sobre todos os aspectos. Porque a eles foram confiados os... Então eu pego um comentário desse aqui, minha alma regozija. Olha o que o sujeito escreveu, há 2000 anos atrás. Ele fala que o jumento é um elemento que carrega a redenção. De onde ele tirou isso? Porque ele analisou onde havia jumentos mencionados na Torá. Ele achou, e na Bíblia hebraica, ele achou 3 instâncias. Ele achou quando Abraão vai levar
Isaac para o Aquedá, para o sacrifício lá no Moriá. E Isaac representava ali a redenção. Ele achou quando Deus manda Moisés sair de Midian e voltar para o Egito para libertar o povo, Moisés monta um jumento. E quem era Moisés? A redenção. Quem era ali Isaac? A redenção. Quem era Moisés? A redenção. E aí você vai lá para Zacarias capítulo 9. Dizei à filha de Sião, eis aí o teu Salvador, montado numa jumenta, filho de uma jumentinha. Justiça e salvação ele é. Aí o rabino Eliezer falou, opa, peraí. Então, o rei Messias vai vir montado no jumento. Moisés, que era o redentor daquela época, foi montado no jumento. Abraão com Isaac, que simbolizava a redenção da época, veio no jumento. Opa, então o jumento é um símbolo da redenção. É aquilo que carrega a redenção. Opa. Como meu pai fala, né? Teve revelação aí, ó. Entendeu? Ele pegou o jumento, não é um simples animal. É aquele que carrega quem? A redenção. Ó. Então, o jumento é aquele que carrega a redenção. Abraão, lá em Gênesis 22, Moisés, Êxodo 4, e o rei Messias em Zacarias 9. Ele também representa uma progressão na redenção proposta por Deus através de Shilo. Ou seja, não vai dar tempo de falar disso aqui, mas o fato dele falar do jumento e do jumentinho, são dois. Isso aí representa o quê? Uma possível etapa. Então vão ser duas etapas. Isso não é muito popular nos escritos judaicos, não, porque é mais uma testificação que Yeshua é o Messias, né? Então, quer dizer, esse jumento, o jumento e o jumentinho podem simbolizar também duas fases. Mas guarda isso aí por enquanto. Ó, aí, os rabinos analisando esse tal de Shilo, que é o Messias, que Jacó solta esse nome lá. Os rabinos em qual tratado? Adivinha? O Sanhedrin. O Sanhedrin vai falar sobre os dias do Messias. E o tratado do Sanhedrin, os rabinos discutem, mas como é que vai ser a vinda desse Messias? Esse Shilo. Tem o jumento, ele amarra o jumento à videira, depois ele amarra o jumento à videira mais excelente, tem duas amarrações aí, e o que está acontecendo aqui? Como é que vai ser essa vinda dele? Olha o que os rabinos escreveram há quase 2000 anos também, um pouco mais recente do que o rabino Eliezer, porque o Talmud foi compilado, né, no século V, século VI, mas esses Midrashim aqui, parte dessa Mishnah, pode ter sido um pouquinho depois de Yeshua. Mas olha o que eles escreveram. Está escrito, e vinha com as nuvens do céu alguém semelhante a homem, e foi-lhe dado domínio, e glória, e reino, e o seu domínio não terá fim. Ô Mateus, é Apocalipse? Não, é Daniel, capítulo 7, meu irmão. Então os rabinos pegaram essa promessa lá, que todo mundo atesta que é o Messias, esse aqui. Essa coisa com aparência de homem, com domínio, só pode ser o Messias, não é anjo, não pode ser anjo. Anjo não tem domínio. Do jeito que está falando aqui, não. Então, todos os rabinos concordam que Daniel 7 é uma profecia sobre o Messias. Esse rabino explicou, ele chama Alexandre. Ele falou o seguinte, ó, está escrito lá em Daniel que ele vai vir nas nuvens do céu e vai ter domínio e glória e reino. E esse domínio dele, uma vez que ele vem nas nuvens, não tem mais fim. Mas também está escrito o quê? Lá em Zacarias 9:9. Eis que o teu rei vem a ti. Justo e vitorioso ele é, mas ele vem humilde. Ele vem montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Olha o que o rabino explicou. Portanto, o rabino Alexandre explica, e é Alexandre mesmo com I. Se o povo judeu for digno da redenção, o Messias virá de maneira milagrosa nas nuvens. Se o povo judeu não for digno de redenção, o Messias virá humilde montado num jumento. Opa! O que vem à mente na hora? A primeira vinda de Yeshua há 2000 anos, como que ele entra em Jerusalém? Você lembra? Então o rabino acertou. Por quê? Porque a primeira entrada de Yeshua foi sim num jumento,
Ele veio como servo sofredor de Isaías, capítulo 53. Ele veio como o Messias predito no Talmud, Mashiach ben Yosef, filho de José, que vai sofrer, o José do Egito, que ia sofrer como José, que ia ser rejeitado pelos irmãos como José foi no Egito. Então ele veio sim. Por que ele veio então? Porque Israel não mereceu. Israel merecia o Messias redentor, aquele que vai vir como rei, reinar para sempre. Israel merecia esse Messias há 2000 anos? Não. Eu vou te explicar por que não merecia. Porque na época de Yeshua, Israel estava dividido. Judeus estavam divididos entre si. E é esta a razão pela qual os rabinos dizem que o templo, o segundo templo, foi destruído. O primeiro templo foi destruído por causa de idolatria, Elilut. O segundo templo, da época de Herodes, foi destruído. Deus deixou destruir. Por quê? Sinat Hinam. Ódio infundado. Entre os judeus, tinha fariseu, tinha saduceu, tinha zelote, tinha essênio, tinha sicari, são várias facções e tinham muito confronto. E era um ódio infundado. Por isso o Messias veio o quê? Num jumento. E ele cumpre toda aquela primeira profecia que você lê lá em Isaías sobre o Messias sofredor, que vem o quê? Remir através do seu sacrifício. Que os rabinos desse mesmo tratado do Sanhedrin atestam que é uma alusão ao Messias, Isaías 53. Depois surgiram com outros comentários que é Israel, que Isaías 53 fala é de Israel. Mas os primeiros comentários falam que é uma função do Messias, o Isaías capítulo 53. Olha só. Yeshua, ele cumpriu a profecia de Jacó e de Zacarias quando ele entra em Jerusalém montado no jumento. Gente, agora como que Jacó sabia disso? Como que Jacó viu essa cena? Jacó viu o que eu vou mostrar para você agora. Antes de morrer, Deus deu a visão para ele, e ele deu essa visão, profecia para os seus filhos. Jacó viu isso aqui, Yeshua disse aos discípulos: vai lá na aldeia que está diante de vós, e logo vocês vão achar preso uma jumenta, e com ela olha aí, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Zacarias: dizei à filha de Sião, eis aí que vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima deles as suas vestes. Então, veio a jumenta, com Yeshua montado, o jumentinho. Puseram as vestes para Yeshua montar como sela. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, provavelmente palmeiras, espalhando-as pela estrada. O que eles estão fazendo aqui, Mateus? Calma que você vai descobrir. E as multidões, tanto as que o precediam, as que iam atrás e as que iam à frente, clamavam: Hoshiana ben David, Hosana ao filho de Davi, Baruch Rabá Beshem Adonai. Bendito que vem em nome do Eterno, Hoshiana. O que é isso aqui que eles estão fazendo? É o Salmo 118. O Salmo 118 é uma aclamação real. Quando eles viram Yeshua montado num jumento, entrando em Jerusalém, com um jumentinho amarrado, o que todo judeu ali percebeu? Zacarias 9. Eita! É o Messias, está predito que ele iria entrar dessa forma, vamos honrá-lo como tal. E aí honraram o Yeshua como rei. E isso gerou um incômodo muito grande em quem? Nas autoridades da época. Porque se o judeu começa a aclamar esse tal de Yeshua como rei, como é que nós vamos ficar aqui agora? O rei foi indicado por Roma. Se a gente começa a aclamar um outro judeu aqui como rei, eles vão nos perseguir ainda mais. Então, por questão política, eles tinham também essa preocupação de não deixar o povo aclamar Yeshua como rei. E foi exatamente o que aconteceu. Porque aqueles judeus identificaram Zacarias 9. Identificaram Gênesis 49. Sabiam que não estavam dignos. Sabiam que Israel estava dividido. Mas tinham esperança na redenção de Deus. Que veio. Mas na primeira etapa. Na primeira etapa. Olha. Sabemos que Israel, na época de Yeshua, encontrava-se dividido. Tinha isso aí que os rabinos chamam de Sinat Hinam, ódio infundado. Ódio, como é que chama? Fútil.
nos dias do segundo tempo. Sendo que o Messias teve que vir então como Ben Yosef, para cumprir aquelas profecias do servo sofredor. Isaías usa uma expressão negar em hebraico, significa leproso. Diz que o Messias, esse servo sofredor, esse servo viria e ele seria tratado como leproso, como impuro. As pessoas esconderiam dele o rosto, com vergonha. E foi o que aconteceu com a liderança de Israel. E isso foi predito pelos profetas. Porém, diga, porém, a vinda de Yeshua como rei, para julgar os inimigos, com domínio sobre todos, com reinado sobre todas as nações, será entre as nuvens. Daniel profetizou, se viesse sobre as nuvens, era a vinda para a redenção final. Se viesse no jumento, era a primeira etapa. Então, a gente sabe que a vinda sobre as nuvens ainda está para acontecer. Gente, e Paulo sabia exatamente disso quando escreve aos Tessalonicenses. Quando ele fala que Yeshua vem das nuvens, ele está chamando Daniel. Yeshua, quando anuncia sobre os dias do seu retorno, ele cita Daniel, ele cita a abominação, ele cita Daniel, e ele faz alusão a Daniel capítulo 7, quando ele diz o seguinte, olha, Yeshua em Mateus capítulo 24, verso 27, olha o que ele mesmo diz. Pois, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Não dá tempo, eu já preguei sobre isso aqui, mas isso aqui é muito importante também você saber. Muito importante. Porque essa vinda dele como rei, aqui ó, se a primeira vinda no jumento foi para sofrer, ele veio humilde. A segunda vinda será como rei, com cetro, vai vir nas nuvens. Então ele vem para julgar. E quando o rei chega para julgar, os que esperam nele se regozijam. Os seus inimigos são julgados. Então ele está fazendo uma alusão aqui a Ezequiel. Presta atenção. Ele está fazendo uma alusão aqui a Ezequiel e a Zacarias, porque na vinda dele gloriosa nas nuvens como rei, haverá juízo sobre os inimigos. Juízo mesmo. Eles vão padecer. O ímpio vai padecer. E os corpos vão ser ajuntados e não vão deteriorar para servir de testemunho. Essa vai ser a vinda nas nuvens. E ele vai vir para reinar aqui. Você encontra com ele nas nuvens, porque ele vem das nuvens, mas ele vem e reina aqui. Os inimigos que vão padecer vão estar aqui também. Por isso que eu disse, tem estudo meu aí na internet. Não tem esse arrebatamento. Yeshua volta nas nuvens, eu vou encontrar com ele nas nuvens, vou morar no céu. Não existe isso na Bíblia. Isso não é bíblico. Não tem isso nem na Bíblia hebraica, nem no Novo Testamento. Isso é não bíblico. Você se encontra com ele nas nuvens e você vai reinar com ele aonde? Aqui na terra. Mas não fala que é na terra. Mas é só você ler Isaías, meu irmão, capítulo 2, é só você ler Isaías, capítulo 11, você vai ver que a coisa é aqui na terra, não é no céu. Né? O lobo não vai deitar com o cordeiro no céu. O leão não vai comer palha na nuvem, vai, doutor Francisco? Vai ser aqui. E a nação que não subir, Zacarias 14, não vai ter chuva. Então se o amará no céu, por que tem que ter essa preocupação? Então, meu irmão, tem que contextualizar. Mas esse não é o estudo de hoje, tá? Só para quebrar essa sua crença aí, que você vai ser arrebatado, sair do mundo e morar no céu. O céu é aqui. Tá? Vão colocar o nosso entendimento bíblico. Se a gente crê no mesmo Deus e tem a mesma Bíblia, você tem que ser mais inteligente. Você tem que ler mais a Bíblia sem o homem. Porque os homens escrevem comentários e você fica com preguiça de ler a Bíblia e fica só com um comentário que escreveram há 400 anos. Que não condiz. Tá? Mas vamos voltar aqui. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então você vê que ele está falando aqui em várias etapas. Ele falou que ele vem nas nuvens, agora ele vai voltar. Ele voltou no tempo. Aí ele já falou, vai ter tribulação.
Depois da tribulação vai ter uma espécie de um cataclisma cósmico que vai afetar muito a natureza, né? E aí, depois disso, vai aparecer no sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra vão se lamentar e vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. De onde ele tirou isso aqui? Daniel. Que agora ele não vem para sofrer, não. Agora não tem opção, não. Aceita Jesus aí, não sei o quê. Não vai ter isso, não. Ai de quem foi inimigo do rei e no retorno dele. Porque ele vem para julgar. Ele não vem para conversar, ele não vem para pregar. Aí vai vir para pregar o evangelho. Não tem. Mas não vai ser pregado, Mateus? Vai nesse período aí, ó. Ele falou que vai ser antes. Vai ser depois da tribulação. Então, na tribulação, sofrimento ajuda, né? A pessoa a pensar duas vezes. Então, vai ter muita gente, sim. Israel também vai ter uma transformação muito grande em Israel. Os judeus vão anunciar Yeshua, os gentios vão anunciar Yeshua. Mas enfim, e aí, ele vai vir com poder e glória, e ele enviará os seus anjos, com grande clangor de estoque do chofar, e esse estoque do chofar vai reunir os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. O que ele está falando aqui? Isaías 11. Não é a igreja, é Israel. Na sua vinda, ele vai concretizar a reunião de Israel. Ele vai restaurar as tribos de Israel. Ele vai unir novamente Efraim e Judá. Ou José e Judá. Então aqui é uma alusão a Israel. Porque eu sei de onde ele está tirando isso aqui. Então na sua vinda, ele vai concretizar. E não significa que isso vai ser num momento só. Tem gente que fala que entre a revelação e a vinda propriamente dita, pode passar um tempinho. E esse vai ser o tempo da restauração de Israel. Pode ser, eu não sei. Tá? Mas eu sei que ele está falando aqui de Israel, porque eu já li Isaías 11. Aí é bom você ler também. Tá? Bom, mas aí você entendeu. Tá? Agora eu quero te explicar o seguinte. Esse texto aqui. Ó. Vamos lá voltar para a profecia de Jacó. Ele amarrará o seu jumento, que aqui tem outra profecia, meu irmão. Ele amarrará o seu jumento à vide. E o filho da jumenta, a videira mais excelente, ou a videira preparada, aprimorada, vamos dizer assim. Há um escrito muito importante, meio místico, por isso que também deve ser apreciado com muita moderação, porque o excesso de mística desfigura Deus, tá bom? O excesso de mística desfigura a ação de Deus, e eu não gosto disso, então você tem que ter muito cuidado. Mas há um rabino chamado Chaim Ben Moshe Ben Attar. Esse rabino viveu entre o século 17 e 18. Nasceu no Marrocos, morreu em Jerusalém. Judeu sefaradita, por isso que eu gosto dele. E ele não gostava dos comentários que ele via circulando sobre a Torá. Ele achava tudo muito filosófico. Ele tinha um probleminha com Maimônides. Maimônides implantou a filosofia na interpretação bíblica e ele tinha um probleminha com isso. E ele também tinha umas coisas lá com Rashi. E aí ele foi e fez o próprio comentário. E ele chamou esse comentário de Or HaChaim, luz na vida. Os comentários, se eu não me engano, foi publicado ou em Veneza ou em Livorno, na Itália, porque ele sai do Marrocos, ele passa pela Itália, na Itália ele publica esses comentários dele, não só isso, mas outros. Depois ele vai para Jerusalém e monta lá uma yeshiva. Existe até hoje a yeshiva que ele fundou, o rabino Chaim. Ele chamou ele de Or HaChaim, né? Essa obra é tão importante, chama Or HaChaim. E nessa obra, chamada Or HaChaim, quando ele interpreta esse texto aí de Gênesis, essa profecia de Jacó, ele chama a atenção dos seus discípulos, seus alunos, do seguinte: olha, por que o Messias é Shilo?
ele vem no jumento, não é? Então, tem aquele que está transportando a redenção. Então, a figura do jumento é importante. Porque o jumento é que vai carregar a redenção. A redenção precisa do jumento para chegar ao seu destino. Esse é o conceito primeiro que eu dei aqui. Qual que é o segundo? E ele vai amarrar esse jumento, que é a redenção, não é? O jumento representa a quem carrega a redenção. Ele vai amarrar esse jumento aonde? Na vide. Aí o Rabino Benatar, o que é vide na Bíblia? Será que está falando de uma videira mesmo? Tem até comentários que falam que isso aí é uma alusão à prosperidade, né? Israel vai ser tão frutífero que as vides vão ser tão grossas que você vai poder amarrar até um potro, né? E aí, só que o Rabino Benatar falou, não, isso aí está muito politicamente correto. Vamos tentar interpretar isso aqui. Vide, o que é vide na Bíblia? O que os profetas atestam que é a vide? Nas Escrituras, a vide representa o povo de Israel. Aí muda tudo. Aí muda tudo. Porque o Messias amarra a redenção onde? O ato redentor, a missão salvadora, a missão de redenção universal está amarrada a quem? A Israel. Não existe redenção sem Israel. Não existe missão do Messias sem Israel. Ele ata, ele amarra a redenção à videira. Olha aqui, olha. Se a vide representa Israel, a videira mais excelente representa o quê? O Israel de acordo com o coração de Deus. Não é o Israel indigno, é o Israel digno. O Israel digno, arrependido, com uma aceitovim, com boas obras, esse é o Israel que é o mais excelente. Isso não foi o Ouro Haim, não. Isso eu que estou dizendo. O Ouro Haim falou que a vide representa Israel. E ele prova, olha aqui, Salmo 80, verso 8. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Isaías 5:7. Porque a videira do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. São palavras até de juízo, mas que Israel é a videira, é. Eu mesmo, Jeremias 2:21, eu mesmo te plantei como? Vide o quê? Excelente. Da semente mais pura. Se a vide é Israel, a missão do Messias está amarrada ao povo judeu. Então, não existe retorno desse Messias sem Israel. Não existe primeira vinda sem Israel. Não existe o Messias ter vindo, ele vai lá e desamarra a redenção de Israel, da videira, amarra no zambujeiro. Onde está profetizado isso? Que quando o Messias viesse, ia trocar de povo escolhido? Não. A profecia dada por Jacó, confirmada pelos profetas de Israel e pelos apóstolos, atestam que a redenção está intimamente ligada, amarrada à vide, a Israel. Não tem como você entender o final dos tempos sem Israel. Não tem como você começar a entender a redenção universal sem Israel. Não existe redenção sem Israel, porque está amarrado. A redenção foi amarrada a Israel. Está ligado. O Messias amarra a redenção nas suas duas vindas. A Israel, simbolizando que a salvação de Israel e do mundo está conectada ao povo judeu. Meu irmão, você tem que entender isso. Todo o processo de redenção do universo está conectado ao povo judeu. Mas Deus não depende do judeu, mas Deus escolheu fazer o seu Messias amarrar o processo de redenção à vide. Quem é você para questionar os desígnios de Deus? Paulo fala isso. Quem é a criatura para perguntar para o Criador, por que você me fez assim? Você acha que o judeu quis ser essa vide? Pergunta para algum judeu se ele gostaria de ser judeu. Assim Deus designou. E você tem que parar de lutar contra as escolhas de Deus e aprender a ser abençoado através delas. Porque esse é o problema da igreja atual.
tem que parar de lutar com esse showzinho de inveja contra o judeu e aprender a ser abençoado através dessas promessas e dessa ligação que Deus tem com o seu povo. Porque Deus promete ao profeta Jeremias, no capítulo 31, enquanto existir sol, lua, estrela, maré, areia do mar, Israel continua sendo o meu povo escolhido, com o qual eu tenho uma aliança. E essa aliança é irrevogável. Não tem uma aliança paralela com a igreja gentílica. A igreja gentílica entra na aliança que Deus efetuou com Israel, chamada nova. Está lá em Jeremias 31 também. Você entra como coparticipante, você não substitui. Yeshua não desamarra de um lugar e amarra no zambujeiro. Agora, o fato é que esse Israel, você viu lá a profecia do Rabino Alexandre. Profetizou, meu irmão. Se Israel não tiver digno, não vai retornar. E isso os rabinos entendem. Ficam aí preocupados, né, de fazer o judeu obedecer a Torá para poder ver se o Messias vem. Isso eles entendem. E eu vou te dar um outro segredo. Israel jamais vai ficar pronto para receber o Messias nos céus sem a sua ajuda. Sem a ajuda das nações. Israel precisa das nações para deixá-lo pleno. Se as nações são plenas quando são enxertadas, o judeu se torna pleno quando a nação chega, quando os gentios chegam. Sem as nações não há redenção. Sem judeu não há aliança, mas sem as nações não há redenção. Porque Israel não consegue estar pronto. Olha aqui. Não há Messias desconectado da restauração de Israel. Os apóstolos perguntam para Yeshua, né? É agora então que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Yeshua fala, vocês não entenderam nada. Israel não tem mais promessa. Israel, agora, quem é Israel? Quem é o judeu? Todos os que creem em mim agora são Israel. Foi isso que Jesus falou? Yeshua falou? Não. Não compete a você saber tempo ou dia. Vocês vão receber poder especial para serem minhas testemunhas. E vão fazendo o trabalho de vocês. Vão anunciando. Não é só Israel. Vai anunciar para Samaria, confins da terra. Ou seja, a coisa é universal. E aí, me perguntam assim, tá. Mas esse Israel lá do Oriente Médio, não é o Israel que está falando lá de Zacarias. Esse Israel que está lá no Oriente Médio, do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, por enquanto, não é o Israel que Isaías declara. Não é o Israel que Jeremias promete bênção. Não é o Israel que Isaías promete salvação. Meu irmão, se esse Israel que está lá, não é o Israel, os descendentes de Isaac. Porque nem todo filho de Abraão é judeu, né? E Paulo fala isso. Nem todos que são de Abraão são de Israel. Por quê? Porque Abraão teve vários outros filhos, aí. Não foi só Ismael, não. Teve outros filhos. Mas quantos? 6, 8? Teve mais uns 6 filhos depois de Ismael. Então nem todo mundo que é descendente de Abraão é filho da promessa. Mas em Isaac serão chamados os herdeiros. Então é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está querendo dizer que não existe mais judeu. Paulo está querendo dizer que tem muito filho de Abraão aí fora. De sangue, que eu estou dizendo, né? Mas os da promessa são só os filhos de Isaac. Que são o que nós conhecemos como povo judeu hoje em dia. Aí você fala, mas esse povo judeu lá de Israel, esse povo judeu que eu vejo aí nos Estados Unidos, na Europa, ele não é o Israel da Bíblia. Então quem é? Então você me mostra. Você que é o profeta do Apocalipse, você me mostra onde está esse Israel. Está escondido em algum Shangri-La, em alguma dimensão paralela, tem um universo paralelo, alternativo, que estão tudo aguardando lá. Então você me mostra onde está esse Israel, esse contingente de milhares e milhares de pessoas. Você me mostra. Porque eu digo o seguinte, você teólogo, você professor de Bíblia,
com todo respeito, se este Israel de hoje não for o Israel da Bíblia, Deus falhou com a sua promessa. Porque se Deus promete que preservaria a linhagem de Israel ao longo dos séculos, e Ele promete isso não é só em Jeremias 31, em várias outras instâncias, Ele promete que jamais deixaria Israel de ser uma nação diante dos olhos de Deus. Mesmo em diáspora, mesmo espalhado pelas nações, Israel jamais deixou de ser nação como filhos da promessa. Se esse Israel que está aí hoje não é o Israel que a Bíblia me apregou, então Deus falhou. Porque Ele não cumpriu a promessa que Ele iria preservar o povo. E você não conseguiu me dizer, você não conseguiu me dizer onde estão eles, escondidos. Então, meu irmão, é o que eu digo. Pare de lutar contra as escolhas de Deus. Seja abençoado por elas. Olha aqui. Olha para mim primeiro, para você não ser ofendido. Primeiro você vai olhar para mim. Todo mundo está olhando para mim? Eu tenho que ser o jumento que vai carregar a redenção de volta a Sião. A missão é minha. Eu carrego o Redentor de volta a Sião. E ele venha para Sião. Zacarias fala, dizei à filha de Sião. Então a sua missão é levar o Redentor de volta para casa, é levar o Redentor de volta para casa. Você carrega a redenção. Agora olha para o jumento aí do seu lado. Agora sim, né? Aí você vai falar para ele assim, olha, nós somos os que iremos carregar a redenção de volta a Sião. Pode falar, nós somos o que carregaremos a redenção a Sião. E que honra maior é carregar o Messias nas costas, meu irmão. Que honra maior é ter como missão levá-lo de volta a Sião, para que a redenção se concretize. Que honra é ser jumento do Messias, meu irmão. Que honra. E essa é a nossa missão. Nós somos transportadores da redenção. E olha como é que Israel vai estar preparado. Agora para encerrar. Olha, Zacarias 12. Deus vai derramar sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e súplicas. Olharão para mim a quem traspassaram. Prantearão por ele como se pranteia por um unigênito. Chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então primeiramente vai ser um despertar de Deus. E esse despertar já está acontecendo. Você já está vivendo os dias de Zacarias 12. Somos mais de 1 milhão de judeus discípulos de Yeshua no mundo. Mais do que da época do próprio Yeshua. Isso é sinal que Zacarias 12 está sendo cumprido. E dos maiores luminares de judeus messiânicos que nós temos hoje, todos, quase todos, receberam a salvação através de não-judeus. Todos que eu conheço, receberam Yeshua através do trabalho de não-judeus. Está entendendo porque eu estou falando que sem as nações Israel não consegue estar pronto? E Deus faz a parte dele, você faz a sua. Aqui ó, o que é que Deus vai fazer. Já está fazendo, mas vai fazer de uma forma universal, né, sobre Israel. Deus vai derramar o espírito de graça e súplica. Eles vão ver Yeshua. E Yeshua disse, Jerusalém, que tem matado os profetas, apedrejado os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas? Vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais, até que vocês digam, igual o que aconteceu com ele quando ele entrou, vai ter que acontecer de novo quando ele vier das nuvens. O quê? Bendito o que vem em nome do Senhor. Então, no dia que Israel disser isso como povo, ele vem. Agora você entende por que a redenção está amarrada à videira. Porque se Israel não recebe Yeshua como rei, ele não volta. Ele prometeu isso, então ele é mentiroso. Se ele voltar hoje, igual eu vejo gente pregando na televisão aí, vendendo livro e pegando seu dinheiro, se eu vejo o sujeito falando que amanhã Jesus pode voltar para você estar preparado, vende sua casa, tira os meninos da escola, vai para um condomínio lá de gente doida, porque Jesus vai voltar amanhã. Se você acredita nisso, então Jesus mentiu. Porque eu ainda não vejo Israel como um todo recebendo-o como Messias. Eu não vejo isso aqui ainda.
E ele prometeu que não, Jerusalém, simbolizando Israel, não o veria mais até que esse cenário existisse. E esse cenário não existe ainda. E é para ver esse cenário real, realidade, é que eu trabalho e que você trabalha. Então levanta o traseiro da cadeira, do conforto, de ser um espectador do caos, de achar que Jesus vai voltar a levar você para tocar harpa no céu e o Israel vai ficar aqui penando na grande tribulação. Tira o traseiro dessa teologia e começa a trabalhar, porque Israel precisa da sua ajuda. Deus levantou os crentes dentre as nações para causarem ciúme em Israel, para amarem Israel, para protegerem Israel, para anunciarem Israel: eis que o teu rei vem a ti. Deus declara através de Isaías: anuncia Jerusalém, fala com ela que os pecados foram perdoados, e darei em dobro o seu galardão. Aí você tem que anunciar a Israel: há como os nossos pecados, Israel, serem perdoados, e o nome dele é Yeshua. Na sua autoridade, outorgada por Deus, nós podemos ter o nosso destino alterado, o nosso nome escrito, tirado do livro da morte, escrito no livro da vida. Nós podemos fazer parte do mundo vindouro, junto com os da promessa, que mesmo tendo a promessa, tem que entrar na promessa através de Yeshua. Não basta ter o cheque no bolso assinado, tem que ir lá e descontar esse cheque. Ah, então o judeu está salvo porque é judeu? Não, meu irmão, o judeu também tem que entrar nesse processo via Yeshua, mas cabe a nós, eu e você, carregarmos a redenção de volta a Sião. Anunciarmos o evangelho para toda a casa de Israel. Ô, meu irmão, olha aqui para mim. Eu abençoo Israel. Eu ajudo Israel financeiramente. Se você é dessa casa, você contribui aqui, você contribui para Israel, porque nós contribuímos mensalmente com Israel. Agora, não é só ajuda financeira, social que eu dou para Israel, não. Eu dou para Israel aquilo que Israel mais precisa. Shilo. Eu anuncio para Israel que Shilo, que o Messias já veio, o nome dele é Yeshua. E ele sofre com Israel, ele esteve com Israel nos piores momentos da história, como Isaías capítulo 63 declara, e como Jacó anuncia que as suas vestes seriam salpicadas da vinha. Isaías 63 fala a mesma coisa. Quem é aquele que vem de Edom? Edom é uma alusão a Roma, ao cristianismo. Quem é aquele que vem de Edom com as vestes salpicadas de sangue? Foi angustiado, na angústia do seu povo, foi ele também angustiado. Yeshua esteve lá em cada câmara de gás, Yeshua esteve lá em cada auto de fé, Yeshua esteve lá em cada pogrom, sofrendo com o seu povo. Mesmo sendo rejeitado. E eu entendo por que foi rejeitar Yeshua. Primeiro, porque Deus aprova e Deus cegou o entendimento de muitos. Segundo, porque acharam que estava protegendo a aliança de Israel. Achavam que é igual José. Esse José é um megalomaníaco. Os caras falaram que nós vamos servir ele, papai e mamãe vão servir ele, esse cara tem que sair daqui. Foi isso que os irmãos de José não eram pessoas malvadas, mas eles tinham medo que eles iam prejudicar a linhagem do seu pai. A mesma coisa aconteceu com Yeshua 2000 anos, acharam que Yeshua ia ser um elemento que ia distorcer, que ia estragar o povo judeu, que ia... Mas olha, agora é hora de levar a redenção para casa. Yeshua não é pesado. Amém? Amém. E se você vai carregá-lo, ele não é pesado. Pelo contrário, ele fala que ele é magrinho. Ele fala. O meu fardo é o quê? É leve, meu irmão. Do jeito que suas pernas estão aí, você consegue carregá-lo. Você consegue levá-lo de volta ao seu próprio povo e anunciá-lo de volta às nações. Então, Paulo fala: não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que vocês não sejam presumidos em vocês mesmos. É o que exatamente acontece hoje. Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, que é outra coisa que Jacó profetiza no capítulo 48. E assim, todo Israel será salvo, Isaías 59, como está escrito: virá de Sião um libertador e apartará de Jacó as iniquidades. Em outro trecho, Paulo fala que o quê? Deus colocou endurecimento para que você pudesse provocar os judeus ao ciúmes. Como?
conhecendo mais ao Deus de Israel do que eles, sendo mais fiel à lei deles do que eles, aquela que se aplica a você. Quer saber? Celebrando mais os tempos determinados por Deus do que eles que são os guardiões dessas festas. Aí, isso é ciúme. E ai do judeu messiânico que impede a vinda do gentio. Ai do judeu messiânico que fecha a porta. Porque tem muito judeu messiânico aí que proíbe os gentios de honrarem o Shabat, de que proíbem os gentios de celebrarem o Pessah. Ai de você, líder messiânico, se você impede o mover de Deus. Nossa função não é impedir, nossa função é receber. A escolha de Abraão é inclusiva, não é exclusiva. Ela é inclusiva. A pessoa não vira judeu quando entra, mas ela compartilha com o judeu. Então, fique de pé, fique de pé. Fique de pé comigo, se você puder, você vai ler comigo. Vamos profetizar. Que todos ouçam, que todos entendam, que os crentes dentre as nações entendam. Leia comigo, vamos lá? Se Israel sucumbir, não pode haver redenção, pois não haverá retorno do Messias. Ele vai amarrar onde? A redenção. Se não tiver Israel, vai voltar para onde? Vai voltar para onde? Para um Estado islâmico? É isso que eles querem. Tira Israel de lá, volta a ser um califado islâmico. Aí Jesus vai voltar para isso aí, Yeshua volta para isso aí, califado. Meu irmão, sem Israel não há retorno de Yeshua. Então, leia comigo, continua. O Eterno amarra a redenção à sua vide, e Ele prometeu não abandoná-la nem desampará-la. A eleição e preservação de Israel fazem parte da salvação do mundo. Os crentes dentre as nações devem se unir em apoio e proteção a Israel. Que sejamos os jumentos que carregarão a redenção de volta a Sião, que levarão Yeshua de volta para casa, de volta ao seu povo, de volta ao seu trono. Juntos, Israel e as nações trarão o Messias Yeshua, que reinará desde Sião e restaurará o mundo como nos dias da antiguidade. Sejamos fortes, sejamos corajosos. O Messias precisa de nós redenção já, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.